Vamos conversar com o Rodrigo Orengo, que chega com outras informações sobre o projeto da anistia, as movimentações na capital federal justamente para tentar fazer avançar esse projeto, que já ficou provado que é em benefício mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Orengo, quais as últimas informações? Até o governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, parece que já não está tão embarcado nessa canoa. Muito boa tarde, Frumento, Renan. Sabe que é uma novidade aqui esse processo, né? A primeira participação do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, nessa negociação, é uma figura, neste momento, importante para o avanço dessa matéria, tanto que estava aqui na semana passada, e tinha uma grande expectativa para a participação dele de reuniões aqui na capital federal, mas houve esse cancelamento, o que mostra também uma dificuldade nesse momento de avançar com esse tema. Para se ter uma ideia, o presidente da Câmara, Hugo Mota, esteve almoçando com o presidente Lula hoje e esse assunto estava lá, obviamente, na conversa, né? Além de outros temas, né? Como a pauta econômica lá no Congresso Nacional. Mas há um conjunto de pressões agora, Frumento, e a gente vê que daqui para frente essa matéria vai ter dificuldades. Tinha uma expectativa de já amanhã, na reunião de líderes, definir a questão da urgência, o regime de urgência para que essa matéria passasse na frente de outras. O governo está jogando pesado para evitar que esse assunto domine a pauta do Congresso. Tanto que acabou liberando as emendas parlamentares, né? Mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Inclusive bateu o recorde neste ano de liberação de emendas, mais de 2 bilhões no mesmo dia. É uma sinalização para a base e o governo está cobrando fidelidade de partidos que estão no governo, mas têm entregado poucos votos dentro do Congresso Nacional, mas para cobrar que tentem barrar essa pauta, né? Então, há pressões dos dois lados, né? Enquanto o governador Tarcísio segue na articulação, pelo menos não aqui em Brasília, mas do outro lado, no Palácio Planalto, também a pressão é forte. E quando há esse dissenso, essa divergência grande, é difícil imaginar um caminho, pelo menos agora, viável para esse texto, né? Então, essa reunião de amanhã vai ser importante para tentar estabelecer ali algum cronograma politicamente factível no Congresso Nacional, mas realmente a gente está vendo dificuldades desse tema dentro do parlamento, né? E tem que lembrar, Frumento, que precisa passar pela Câmara, com toda essa dificuldade que a gente está vendo, e depois ainda enfrenta um caminho no Senado. Se aprovado no Senado, teria que ir para a sanção presidencial. Já há sinais muito claros que o governo não vai sancionar uma matéria como essa. O caminho seria, nessa oportunidade, ou nesse cenário, derrubar um veto. E para colocar um veto em votação, precisa da anuência do presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E depois ainda, sinalizações de que esse assunto deve ser judicializado e parar lá no Supremo. Então o que a gente vê do ponto de vista prático é que principalmente o Centrão, são aqueles partidos, né, que estão sinalizando publicamente apoio a essa matéria, já estão alertando que do jeito que o PL quer, que os aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro querem, não tem possibilidade de avançar, que seria torná-lo elegível, né? Então isso, realmente aquela ideia de uma anistia ampla e restrita, neste momento não tem viabilidade dentro do Congresso Nacional. Procuram ainda uma costura para ter um texto mais moderado que tenha alguma viabilidade de caminhar aqui no Congresso. Por isso que essa reunião de líderes amanhã na Câmara é importante para a gente saber dos próximos passos desse debate que está dominando a pauta aqui no Congresso. E tem duas questões importantes de calendário, né, Orengo? Uma do calendário mesmo, ali que a gente vê na folhinha, hoje é dia 15 de setembro, estamos às vésperas aí do fim do ano mesmo, né? Já isso está contando, deve fazer diferença na vida dos parlamentares, e uma antecipação informal do calendário eleitoral, porque a gente está falando muito de eleição nesse momento, e com os candidatos que estão aptos a disputar a eleição do ano que vem, né? E é impressionante como um assunto acaba entrando no outro, ou contaminando a discussão do Congresso, né? Quando o Centrão deixa muito claro que, neste momento, não vai apoiar uma proposta que tornaria o ex-presidente Bolsonaro, elegível, está dando uma sinalização clara que está olhando lá para 2026 e vendo um caminho de construção num espaço que precisa ser ocupado na centro-direita, justamente para levar um candidato que seja viável para esse campo, que não seja, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro, que hoje está inelegível, né? Então, o Centrão está procurando um caminho pragmático e viável, né? Neste momento, dentro do Congresso Nacional, uma proposta que seja tão ampla e restrita e envolva a elegibilidade,
não tem possibilidade de avançar aqui no parlamento, né? Por isso que líderes estão procurando aí pelo menos um texto que seja um meio termo. Isso que deve ser tratado na reunião de amanhã. Só mais um ponto, Renan, você estava lembrando do calendário, tem que lembrar que a gente voltou do recesso e o Congresso sofre hoje uma paralisia. Tem uma medida provisória importante que trata do setor energético, que vai caducar, porque não foi votada, o Congresso está parado, já amanhã, aliás, na quarta-feira. Então, tem aí um caminho para realmente acelerar essas discussões, mas está realmente difícil. E daqui a pouco começa a discussão do orçamento já, porque estamos chegando aí mais pro fim do ano, né? Então, há dificuldades aqui práticas no Congresso Nacional e os líderes vão tentar procurar esses caminhos na reunião de amanhã. Orengo, e queria justamente, já que a gente entrou em calendário aí, um outro projeto que o governo tem total interesse, mas a própria Câmara tem interesse, é com relação ao imposto de renda, né? Você ter ali a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Enquanto isso, esse projeto também vai seguindo parado enquanto não se discute a anistia. Ou se entende que é possível abrir uma brecha para discutir o IR e depois volta a fazer essa obstrução e parar tudo por conta da anistia? Sabe que aí a gente tem a resposta da oposição, né? Que nesse momento já anuncia que vai entrar em obstrução, e esse é um caminho regimental, até ter uma resposta sobre a anistia, né? O governo quer votar antes, é claro, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, essa é uma promessa de campanha, que está atrasada, mas do outro lado a oposição fala o seguinte, e isso publicamente, a gente não avança com esse tema ou com outros temas de interesse da pauta econômica se não votar a anistia. Então realmente é um momento ali de disputa de espaço até de agenda dentro do Congresso Nacional, e aí cabe à mesa diretora deliberar, né? Tudo isso acaba confluindo aí na decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, né, que hoje estava com o presidente Lula, amanhã estará com os líderes, inclusive com os líderes da oposição. Muito bem, Rodrigo Orengo. Só para a gente finalizar o nosso papo aqui, eu vou com uma questão mais importante dessa nossa conversa agora, que é a do nosso ouvinte, que ele faz uma observação. Ele fala, eu estou enganado ou o Orengo estava hoje pela manhã no estúdio de São Paulo e agora já está em Brasília e trabalhando? Já tinha, Orengo? Que isso? É o famoso bate-volta, viu? Eu estava realmente de manhã aí, mas já estamos de volta para a seca de Brasília, viu? Para esse clima seco aqui, mais de 100 dias sem chuva e realmente a gente está naquele período mais seco de Brasília. Tem muita hidratação aqui na capital. Muito bem, Orengo. Obrigado pela sua participação, sempre bem-vindo aqui entre nós, viu? Até mais.